e hoje eu quero te mostrar o porquê investir em casa faz mais sentido que você comprar apartamento. Eu vou fazer assim, ó, prrr, na sua cabeça, prrr, porque eu sei que você compra apartamentinho e tal, principalmente para você que quer escalar, vou te mostrar quais são as vantagens de você comprar casa ao invés de você comprar apartamento para você que quer escalar o mercado de imóveis de leilão. Bruno, por que você está trazendo isso? Porque a grande maioria das pessoas que elas iniciam no mercado de leilão, elas iniciam basicamente procurando apartamentos. E é aconselhável que você arremate apartamento no início, porque ele é mais simples. Mas o que eu quero trazer para você é que você não pode olhar somente a entrada no mercado. Você precisa começar a olhar um pouco mais como que você multiplica e principalmente quando a gente começa a escalar, como que você trabalha com gestão de risco e possibilidades de aumento de margem. Aumento de margem é o que eu vou focar hoje aqui com você, como que eu faço para aumentar as minhas margens no mercado de imóveis de leilão. Eu vou te mostrar que você vai aumentar suas margens arrematando casa e não apartamento. O que você acha que tem mais nos imóveis de leilão? Apartamento ou casa? Eu vou te dar a minha impressão. Parece que quando eu vou filtrar, tem muito mais apartamento disponível do que casa disponível para arrematar. Essa é a minha percepção, mas nós não vivemos de percepção, nós vivemos de números. Então eu quero trazer para você um dado do primeiro semestre de 2025. Esse dado é do primeiro semestre de 2025, tá? Ou seja, até o primeiro semestre de 2025 foi para leilão aproximadamente 71.200 apartamentos, enquanto foi para leilão aproximadamente 61.700 casas em leilão. Ou seja, é natural que as pessoas costumem arrematar apartamento porque você tem uma quantidade de apartamentos maior do que a quantidade de casas. Bruno, da onde que você tirou isso aqui? É do relatório que tem, o relatório da Leilão Imóvel, que é um relatório que acompanha aqui a evolução do mercado. Eu tirei dali, dessa base. Então foram para leilão 71 mil apartamentos e aproximadamente 62 mil casas. A primeira coisa que a gente tem que tirar da frente são as nossas impressões. Realmente existe mais apartamento do que casa, porém a proporção ela é pequena. Antes de ver esses números, eu sempre achava que, falei, cara, tem o dobro de apartamento do que casa, porque parece que quando eu filtro é muito apartamento, mas o que eu quero trazer também para você é uma percepção de que tem muita casa disponível para você arrematar. E aí eu quero tentar trazer aqui para nós o que você acha que tem mais concorrência, apartamento ou casa? E aí eu quero falar de percepção, porque eu quero trazer dados também. Eu quero trazer dados para você, tá? O que será que tem mais concorrência? Apartamento ou casa? Eu quero te convidar para participar de um aulão especial, onde eu preparei especificamente para quem quer começar a arrematar seu primeiro imóvel ou então aperfeiçoar o pouco que já sabe nesse mercado. Inclusive, você pode se inscrever aqui embaixo, é gratuito. Você vai receber materiais para já se preparar para esse aulão. E nesse aulão eu vou te apresentar grandes oportunidades, te apresentar um grande mercado que está disponível para muita gente, disponível para você e poucas pessoas sabem. Então é só você clicar aqui embaixo e se inscrever, eu quero te ver lá no aulão. A minha percepção é que apartamento tem mais concorrência. E por que apartamento tem mais concorrência? Porque nós temos uma coisa chamada complexidade de análise. É muito mais fácil você analisar apartamento do que você analisar casa. É muito mais fácil. E por quê? Então, que é muito mais fácil? Porque existem algumas peculiaridades da casa que não existe em apartamento. E eu quero trazer 3 aspectos de complexidade para você pensar comigo aqui do porquê nós achamos que a concorrência de apartamento é maior do que a concorrência de casa. Bom, a primeira coisa é que quando nós fazemos avaliação de mercado, como que a gente avalia apartamento? Basicamente através de comparação direta. O que é comparação direta? Você vai lá no Viva Real da vida e você simplesmente compara um apartamento de 40 metros quadrados com outro apartamento de 40 metros quadrados na mesma torre. Basicamente é assim que a gente faz, não é? Você pega lá o preço médio deles e você fala, puxa, esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto. Ou seja, você faz uma análise via comparação direta. Ponto. É assim que você faz. Você não faz uma análise se aquele lá tem piscina, o outro tem piscina. Por quê? Porque o que tem a piscina é o condomínio, e não o apartamento propriamente dito. O máximo que você vai fazer é se você tem uma torre com 2 ou 3 plantas, se um tem 2 quartos ou tem 3 quartos. Mas, em geral, ele é uma comparação direta. Como que a gente faz para fazer uma análise de casa? Existem 2 formas de você
Tem 3 itens importantes que você tem que analisar na casa. Você tem que analisar terreno, ou seja, você analisa o custo do terreno, depois você analisa o custo da construção, tudo isso a gente tem dentro da mentoria, tudo isso a gente tem dentro da mentoria, como que você faz a análise de terreno, como que você faz a análise de construção, você tem que fazer ela separada, então primeiro você analisa terreno, quanto custa o terreno naquela região? Tá, custa X. Quanto custa a construção se eu excluir o terreno? Custa Y, eu somo o valor do terreno com o valor da construção e eu tenho um valor médio de quanto deve valer aquela casa. E além disso, você tem algumas variações, que muitas vezes é ignorado na hora de fazer uma avaliação. Por exemplo, você não pode comparar casa nova versus casa usada, casa geminada versus casa individual, casa terra versus sobrado, casa com piscina ou casa sem piscina. Então, existem algumas variações aqui que aumentam a complexidade na hora de fazer uma análise de casa, o que naturalmente faz com que todo mundo faça o quê? Coloque a sua energia onde? Em apartamento. Por quê? Porque a gente faz basicamente através de comparação direta. Simples assim, bem direto ao ponto para você entender, tá? Segunda complexidade aqui, reforma. Reforma. Como que é a reforma de um apartamento? É uma reforma padrão. Você não tem muito o que fazer, certo? Basicamente você vai pegar o quê? Piso, planejado, iluminação, box quando é de baixo padrão, talvez alguns móveis. Você não tem muito o que mexer. Você não tem quebra-quebra. Dificilmente você tem quebra-quebra, porque você não pode derrubar parede, você não consegue fazer muitas movimentações numa reforma. Como que é uma reforma em casa? Área externa, paisagismo, telhado, elétrica, hidráulica, fossa, fachada, ou seja, você tem na casa muito mais, e eu diria aqui, ó, entre aspas, vocês vão entender que eu estou colocando risco, muito mais risco, porque você tem muito mais áreas expostas a ajustes. Então aqui você tem risco de quebra-quebra. Se você tem uma área externa, você tem área externa onde você não tem no apartamento, telhado dificilmente você não tem apartamento, elétrica hidráulica dificilmente você não tem no apartamento, fossa você não tem, fachada você não muda, ou seja, você tem várias frentes, o que na reforma acaba sendo mais complexo do que uma reforma em apartamento. Porque você tem uma reforma basicamente personalizada, enquanto no apartamento você tem uma reforma padrão. E por fim, a terceira coisa que faz com que a casa seja mais complexa é a questão da regularização. Por quê? Porque no apartamento, 99% dos apartamentos, eles estão de forma regular, eles estão registrados na matrícula. Só que alguns imóveis, casa, tem o que a gente chama de área não averbada. Algumas delas, inclusive, você tem servidão que passa no terreno. Então, você tem uma complexidade um pouco maior também na hora de fazer, por exemplo, a sua projeção financeira, se você não tem uma área averbada de casa, como você não tem praticamente esse risco na regularização do apartamento, uma vez que o apartamento ele já está 100% regularizado. Ou seja, tanto avaliação de mercado, quanto reforma, quanto regularização, faz com que a análise da casa seja mais complexa. E o fato de ela ser mais complexa faz com que a grande massa esmagadora direcione os seus esforços aonde? No que é mais fácil. O que é mais fácil? Apartamento. Então nós temos duas impressões aqui, 2 pontos importantes. Primeiro que tem mais apartamento. Então os nossos olhos veem mais apartamento. Fica mais fácil da gente enxergar quando a gente abre as análises. Segundo, a complexidade de casa é muito maior do que a complexidade de apartamento, o que faz também com que a gente mergulhe menos e coloque menos energia em apartamento do que casa, porque o desafio é maior. E isso traz um resultado e uma impressão de que apartamento tem concorrência maior do que casa. Estou correto? Será que tem mais concorrência ou não? Deixa eu trazer para vocês um dado aqui, porque, Bruno, por que você vai trazer dado? Porque nós temos que parar de trabalhar com achismo e números abertos e números soltos e precisamos trazer a base para a gente poder ter tomada de decisão racional. A nossa tomada, a sua tomada, a minha tomada de decisão, ela tem que olhar uma estratégia. Ela não tem que olhar o que o meu sentimento, o meu achismo ou a minha percepção simplesmente tem, e é o que eu quero trazer para vocês. Vamos falar de concorrência. É lógico que essas duas variáveis nos conduzem a uma conclusão de concorrência maior. E eu quero trazer exatamente isso. Mais uma vez, primeiro semestre de 2025. Aqui eu coloquei por faixas, tá? Imóveis até 50 mil reais,
22% dos imóveis até 50 mil reais, 22% de apartamentos são arrematados, enquanto 19% das casas são arrematadas. Até 100 mil, 17,5% dos apartamentos são arrematados, enquanto 16% das casas são arrematadas. E eu quero que você comece a olhar aqui o movimento, tá? Olha que coisa interessante. Quanto maior o valor do imóvel, maior é a concorrência em apartamento, menor é a concorrência em casa. E aqui eu fiz uma diferença para você enxergar. Ou seja, quando a gente pega imóveis um pouquinho de baixo valor, você ainda tem uma concorrência diferente entre elas. Apesar de eu colocar, por exemplo, até 50 mil, 22% é arrematado em apartamento e 19% é arrematado em casa. A diferença entre eles é por volta de 3,5%, certo? Só que a conta que a gente tem que fazer é a seguinte, ó. Tem que fazer a seguinte conta. 19,3 dividido por 22,7 menos 1. A diferença entre eles é... Vou confundir a cabeça de vocês. Não tem problema. É 15%. Ou seja, enquanto um tem 22%, 15% menos de 22 dá 19. Compreender aqui? Em número absoluto, isso aqui é 3,4% a menos. Ou seja, a nossa percepção, ela está correta. Enquanto 17% dos apartamentos são arrematados, 14% das casas são arrematadas. Eu quero chamar atenção para duas coisas aqui. Presta atenção. Primeiro lugar, você está entendendo que 17% dos apartamentos que vão para leilão são arrematados? Ou seja, 83% dos apartamentos que vão para leilão não são arrematados. Eu vou repetir porque você não entendeu o que eu falei. 17% dos apartamentos que vão para leilão são arrematados. O que acontece com os outros 83% dos apartamentos que estão em leilão? Não foram arrematados. Sem lance. Então, a primeira reflexão que eu quero que você faça é: se você está com dificuldade de arrematar imóveis, talvez o problema não seja a concorrência, mas a estratégia que você está utilizando. E uma das coisas é: por que eu estou tomando pau da concorrência? Aqui, ó, 17%. Quando a gente vai para casa, só 14% são arrematadas. Ou seja, por volta de 86% das casas não são arrematadas. Então nós temos dois aspectos importantes. E eu queria te trazer aqui por que você tem que arrematar casa e não apartamento. Primeiro, porque apartamento tem mais concorrência. Número 1. E nós estamos falando que é 17% sobre 71. 14% sobre 61. Então, o número absoluto, só para a gente fazer a conta aqui, ó, 61 vezes 14%, 8.500 casas foram arrematadas no primeiro semestre, enquanto 71 vezes 17, enquanto 12 mil apartamentos foram arrematados no primeiro semestre. Deixa eu fazer a conta de novo aqui. 8 mil, ou seja, nós estamos falando que a quantidade de casas, menos 12, dá mais ou menos aqui por volta de 60% do que é arrematado de apartamento é arrematado em casa. Nós temos aqui um range de 40% de concorrência entre um e o outro, o que em número absoluto é extremamente significativo. Então a primeira coisa que eu quero te convencer é: você precisa arrematar casa, por quê? Porque casa tem menor concorrência. Você precisa entender que se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Se você fizer o que a grande maioria faz, você nunca vai conseguir aumentar as suas margens, muito pelo contrário. Você vai fazer o que com o tempo? O que vai acontecer com as suas margens? Elas vão achatar cada vez mais. Porque a grande maioria das pessoas fazem o quê? Elas vão onde é mais fácil. Bruno, mas eu não sei arrematar casa. Eu não sei como analisar uma casa. Eu não sei quais são os riscos de uma casa. Eu não sei. Não tem problema. Eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Eu vou te trazer dois aspectos. Número 1, e o principal, é porque a casa você tem uma maior margem. Uma maior margem. Quais são as margens que eu tenho? Você tem que entender isso aqui, ó. Leilão de imóvel nada mais é do que o investimento de gestão de risco. A gente tem um risco-retorno, essa proporção risco-retorno é um risco baixo para um retorno alto. Tá bom? É um retorno alto. Então, por que é tão atrativo? Porque nós temos um excelente risco-retorno. Tá? Só que a gente tem que trabalhar numa coisa chamada sempre gestão de risco, ou seja, segurança. E um dos grandes erros que você comete e que eu já cometi, precificar exatamente o valor de uma casa. Ou seja, a maioria das pessoas que tentam arrematar casa, aonde que elas travam? Elas travam porque elas ficam com dificuldade de saber qual é o valor exato de uma casa. Como elas não conseguem
definir qual é o valor exato de uma casa, o que elas fazem? Elas vão para apartamento porque é muito mais simples. Como a maioria das pessoas fazem isso, a concorrência no apartamento aumenta e você tem muita casa com grandes oportunidades sobrando. O grande ponto é que você não precisa saber o valor exato de uma casa. Por que você não precisa saber o valor exato de uma casa? Pelo seguinte, porque a grande maioria das casas, presta atenção, a grande maioria das casas vai para leilão pelo valor do terreno. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Se você está arrematando uma casa pelo valor do terreno, o que acontece em muitos e muitos casos, você não precisa saber exatamente qual é o estado que a casa está, você não precisa necessariamente saber quanto de reforma você vai precisar, não tire no contexto, entenda que existe um fator de segurança. Por quê? Porque você já tem a casa construída e estruturada. E em muitos casos você tem o valor da segunda praça que vale 80% do terreno. Então, o fato de você já levar a casa, qualquer valor que você precisa colocar ali, o risco que você tem de tomar um prejuízo é muito pequeno, porque você já está pagando o valor abaixo só do valor do terreno. Ou seja, toda a construção, toda a estrutura que tem dentro daquele terreno, ele vem de graça para você. O que você tem que fazer é um ajuste, um posicionamento para que você coloque essa casa para vender. O que te traz do que a gente chama de margem de segurança. Esse é um aspecto que, se você entender, você vai começar a olhar para a casa de forma diferente. Entendeu? Ou seja, existe nas casas um fator de margem de segurança. E qual é o fator de margem de segurança? É o valor do terreno. Se um terreno custa 300 mil reais ali, naquela região, uma casa não vai custar 400 mil reais. Se você compra uma casa no terreno custa 500 mil reais a casa, o terreno, e você está pagando 500 mil reais no imóvel com construção, a casa não vai valer 700. Ela vai valer 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. E claro que você vai fazer esse trabalho para entender mais ou menos o valor de mercado. O ponto é que você não precisa saber o valor exato da casa. Você não precisa fazer isso. Porque você tem que trabalhar com uma coisa chamada margem de segurança. Qual é a margem de segurança? É você arrematar pelo valor do terreno. Porque o posicionamento que você vai colocar, ou seja, saber exatamente aquilo ali, você não precisa ter a pressão de saber exatamente, porque você tem a margem de segurança considerando que tudo que você está levando de construção é de graça, uma vez que você está pagando o valor do terreno. Entendeu aqui o que eu quis dizer? Você entendeu o que eu quis dizer? Esse aspecto é muito importante, você não vai ver falando de forma aberta na internet. Porque quem utiliza essa estratégia são pessoas que estão já num nível um pouquinho além de simplesmente comprar arrematando apartamento. Então, quando você começa a olhar a gestão de risco, quando você começa a querer escalar, você para de querer olhar no exato e você começa a trabalhar uma coisa chamada margem de segurança. Primeira coisa. Segunda coisa, além de você ter uma maior margem de segurança, você tem geralmente um maior ROI. E eu vou te mostrar 2 motivos do porquê você costuma ter um maior ROI do que apartamento. Um maior ROI que apartamento. Primeiro, porque na casa você consegue se posicionar. Ou seja, você consegue customizar aquela casa. Você consegue trabalhar na fachada, você consegue ampliar a casa, você consegue trabalhar na área gourmet, você consegue trabalhar no paisagismo, você muitas vezes consegue desmembrar o terreno, o que te dá uma entrada de recursos. Você consegue trabalhar melhor no marketing, na venda, porque você consegue fazer foto, vídeo específico de drone. Você não consegue, no marketing de venda, fazer fachada, fazer drone. Fica tudo limitado ao prédio e não ao ativo que você está vendendo. Significa que o posicionamento é uma diferenciação para que você possa reposicionar o imóvel e aumentar a sua margem, nem recuperando muitas vezes o investimento de reforma, mas trazendo liquidez para aquele ativo e posicionando ele com diferenciação perante os seus concorrentes. Bruno, eu quero aumentar as minhas margens, eu quero aumentar o meu lucro absoluto, eu quero pegar um ativo onde eu posso ter diferenciação e agregar valor nele para que eu consiga não só liquidez, como eu consiga maiores margens. Casa. E por fim, não menos importante, baixa burocracia, que muitas vezes é passado despercebido por mim e por você. Você tem baixa burocracia para reformar, você não precisa de síndico, você não precisa de portaria, você não precisa de autorização, e
é mais fácil de tomar posse, principalmente casa de rua. Por quê? Porque você não depende de um terceiro para permitir que você entre. E eu posso te falar, a não ser que seja condomínio de alto padrão, tá? Que é mais difícil você entrar. Mas geralmente casa é mais simples do que apartamento. Porque apartamentos tem um fluxo de gente, muita gente entrando e saindo, então muitos condomínios são mais rigorosos, em especial os síndicos, que não têm experiência. Ou seja, você tem uma baixa burocracia, especialmente para reformar. Você não tem que ter lá, mas tem que ter RT, mas tem que ter horário, tem não sei o quê, tananana. Ou seja, tudo impede, e uma reforma que podia demorar 15 dias, demora 3 meses, enquanto numa casa você tem acesso livre porque é casa de rua e você pode acessar. Ou seja, o que está acontecendo é que você tem em casas uma menor concorrência, enquanto geralmente você tem um maior ROI, por conta dos custos, que ao longo do tempo corrói, e por conta do posicionamento que você consegue personalizar, fazendo com que ele ativo fique mais atrativo do que somente você ficar brigando por preço ou por decoração. Seguimos. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Beijo no teu coração. Tchau. Fui.